Ok, amados, bloco 3, nós vamos ver Neemias 13 a 18, finalzinho do capítulo 8 de Neemias aí, né? Então, nós vemos que a leitura da palavra de Deus feita por Esdras naquele momento impactou tanto a vida daquele povo, que depois de serem despedidos para ir para sua casa, para festejar, para comer, para beber, para compartilhar, amados, no dia seguinte eles voltam todos para Jerusalém, né? E queriam ouvir mais da palavra de Deus, né? E aí eles provavelmente ouviram o livro de Levítico ou Deuteronômio, né? Levítico 13 ou Deuteronômio 16, e descobriram naquela leitura que deveriam observar outra festa, né? Que era justamente a festa dos tabernáculos, que ia do 15º ao 22º dia do mês, do 7º mês, do mês que eles estavam vivendo. Então, quando foi lida a palavra, né, eles descobriram que havia uma festa que deveria ser celebrada, né? E durante esse tempo o povo viveria o que era a festa, né? O povo deveria viver em cabanas feitas de galhos, né? De árvores frutíferas, de palmeiras. Então, por isso chamava festa do tabernáculo. Eles deviam construir tendas, né? Essas habitações ficavam espalhadas. Eles saíam das suas próprias casas e construíam cabanas ou tendas, né? Que ficavam espalhadas pelas ruas, pelas praças, e pelo terraço das casas, né? Nenhum trabalho secular seria realizado durante essa festa, a festa dos tabernáculos. Essa festa ela relembrava, né, ou trazia à memória os seus ancestrais que viveram em cabanas ou tendas depois da saída, depois do êxodo, da saída do Egito. Então, para lembrar aquele tempo que eles estiveram no deserto vivendo em tendas. Então, essa festa celebrava esse momento, né? Mas essas tendas ou essas cabanas que eram construídas não eram símbolo de miséria, não, né? A questão aqui era entender que no lugar que não havia nada, né, no deserto, aquilo servia de proteção, de preservação, né? Servia de abrigo para eles. Então, por 40 anos eles andaram, né, vivendo nessas moradias. E para lembrar esse tempo, então eles deveriam observar a festa dos tabernáculos, né? E aí nós vamos ver que aqueles que viviam na cidade, né, fizeram cabanas no terraço das suas próprias casas ou então nos pátios, né? Então, tinham as suas casas, tinha lá o seu terraço, então eles saíam de casa, faziam as suas cabanas ali e entravam e ficavam ali naquelas cabanas para quem morava na cidade. Os sacerdotes e os levitas montavam as suas tendas nos átrios da casa de Deus, no templo, então naquela parte de fora do templo, né? Então ali os sacerdotes e levitas montavam as suas tendas, as suas cabanas, né? E ficavam ali durante essa festa. E o povo da zona rural, né, também fez cabanas nas ruas, né? E aí o texto vai falar que nas ruas em frente à porta das águas e à porta de Efraim. Então acho que numa região ali nas ruas, em frente aos muros, né? Então o pessoal da zona rural montava as suas cabanas, as suas tendas, e ali eles comemoravam essa festa. E aqui, amados, duas coisas que nós aprendemos com isso, né? Em primeiro lugar, a perseverança na palavra de Deus, a busca constante por aprender da palavra e da vontade de Deus, né? Aquilo foi tão impactante, amados, que quando os escribas e os sacerdotes dizem para ele: olha, não é hora de chorar, vão para suas casas, celebrem, façam festa, façam um churrasco, né, que é comer carne gordas lá, façam churrasco, né? Também lembrem-se daqueles que não têm nada, então dividam a comida com aquelas pessoas e façam mais. Eles fizeram isso, né? Mas no dia seguinte, amados, eles estavam lá para buscar mais da palavra de Deus, eles queriam aprender mais. Então o sentido não se perde, amados. Eles não se perdem nas comemorações, eles não se perdem nas festas, eles voltam para aprender da palavra de Deus.
Isso é importante, isso de se notar aqui, amados, o impacto que realmente a palavra de Deus traz. O povo judeu, amados, foi sempre um povo festivo. Nós vamos ver muitas festas, né? E normalmente as festas duravam uma semana para mais. Era muito festivo. Mas, amados, nessa condição, amados, quando realmente a palavra impactou a vida dessas pessoas, né? Eles não ficaram só na bebedeira ou nas festas ou se divertindo, amados. Eles não perderam a consciência de que tudo que eles estavam celebrando faziam parte daquilo que o Senhor queria das suas vidas. Por isso eles voltaram para ouvir mais da palavra de Deus, né? Em segundo lugar, amados, a prática que acontece imediatamente após eles saberem que estavam negligenciando a vontade de Deus. Eles se põem a praticar aquilo que aprenderam. Então eles ouviram a palavra e ouviram que no período que eles estavam vivendo, Deus tinha determinado ao povo que se estabelecesse uma festa para que eles lembrassem do que seus ancestrais, daqueles que saíram do Egito, lembrassem do período que passaram no deserto, onde viveram sobre tendas. E isso precisava ser comemorado, porque era a vontade de Deus. Então eles entenderam a vontade de Deus e imediatamente passam à prática. Eles saem, né, dali, vão buscar os galhos, né, de árvores, de palmeiras, fazem as suas cabanas e praticam aquilo que estava ali na palavra, que era exigido pela palavra de Deus. Então essas duas coisas são importantes, amados. Perseverança na palavra. Nós não podemos esquecer, amados, que nós estamos aqui justamente para ouvir, nós estamos sempre aqui para aprender na palavra do Senhor. É isso que faz diferença nas nossas vidas. E também colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Não pode só ficar na nossa mente aquilo que nós aprendemos. Precisamos colocar em prática tudo aquilo que Deus requer das nossas vidas, né? Não são essas festas porque essas festas são do povo judeu, mas são figuras daquilo que Deus quer na nossa vida, né? Hoje nós temos realmente a base para entender tudo aquilo que foi figura, que foi prenúncio do que Jesus ia fazer e do que Ele queria para as nossas vidas, amados. Então temos momentos de celebração, temos sim, né? Mas nos voltar sempre para a palavra de Deus e colocá-la sempre em prática, né? Quarto e último módulo, amados, nós vamos ver os capítulos 9 e 10, rapidamente o último módulo, né, para nós entendermos que é a continuação desse renovo espiritual, dessa formação de base realmente para a estrutura da nação de Israel, que estava ressurgindo naquele momento através do trabalho de Esdras e de Neemias também.